O tema que eu queria trabalhar hoje é rejeitando as rejeições. 2 Samuel 4. 2 Samuel 4, verso 4. Vamos lá. Quero falar sobre rejeições, quero falar sobre traumas hoje. Esse é um tema muito importante porque é algo que todos nós passamos. Todos nós. Em pequena ou grande escala nós passamos por isso. Todos nós vivemos rejeições. Seja no contexto familiar, seja no contexto de trabalho. Poxa, eu estou aqui tanto tempo nesse trabalho e nunca fui promovido, e esse cara que chegou agora foi na minha frente. Pô, eu sou um péssimo profissional. Eu sou um péssimo trabalhador. E ali começa um ciclo de rejeição. Vocês vão perceber como isso é comum demais. E a gente, em algum nível, a gente está enquadrado nisso aqui. Eu me dei tanto a essa amizade. Poxa, eu dei tanto para essa amizade. E bem que minha mãe falou, só você era amigo dele, ele não era seu amigo. E essas rejeições vão fazendo a gente rever a vida de outra forma. Bom, eu queria dividir a minha fala em duas. A primeira parte da minha fala eu queria dizer o que a rejeição causa nas nossas vidas. É a primeira parte. E a segunda parte que eu queria trabalhar é qual é a cura da nossa rejeição. 2 Samuel 4, certo? 2 Samuel 4, e eu peço para que você entre no versículo 4. A gente vai usar para falar sobre rejeição uma personagem bíblica. O nome dela, Mefibosete. Mefibosete é um excelente nome para você dar para o seu filho, por exemplo, né? Coisa difícil demais, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Bom, vamos ler. 2 Samuel 4, 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade. Quando chegou a notícia de Jezreel que Saul e Jonatas haviam morrido, sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ele o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Bom, Mefibosete, quem que era Mefibosete? 2 segundos. Pronto. Calma, já vai, gente, já vai. Mefibosete era filho de rei, neto de rei. A história é a seguinte: Saul, rei de Israel, estava reinando em Israel. E a gente acabou de ler, a gente vai ler agora um projeto de transição de Saul como rei para Davi ser rei de Israel. Saul tinha filhos, um dos seus filhos, Jonatas. Quem era Jonatas? Jonatas era filho de Saul e melhor filho de Davi. A gente conhece essa história, né? Davi foi o cara que se uniu depois. Saul queria matar Davi com inveja de Davi e tal, aquela coisa toda. E Jonatas, porque Davi tinha proximidade com o reino, porque tocava no reino, Jonatas se tornou grande amigo de Davi, Jonatas, filho do rei Saul. E Jonatas teve um filho, o nome desse filho foi Mefibosete. O que está acontecendo aqui é que Saul era rei, a transição estava acontecendo porque Saul e Jonatas, os dois foram mortos em batalha. Quando Saul e Jonatas foram mortos em batalhas, qual seria o próximo da linhagem a morrer, para que o outro rei pudesse assumir? Era o Mefibosete. Mefibosete era o neto do rei, porque o filho tinha morrido, quem teria que assumir o reinado era Mefibosete, ou seja, ele era o rei de fato, seria o rei de fato. E por causa disso, quando chegou ao conhecimento de que Saul e Jonatas tinham morrido, a serva, a ama de Saul, de Mefibosete, né, que cuidava de Mefibosete, pegou aquela criança e saiu correndo de lá para levá-lo fugido, para que não matassem Mefibosete. Quando ela saiu correndo de lá, aconteceu uma tragédia. Mefibosete caiu da mão dela. Quando caiu da mão dela, quebrou as 2 pernas. A gente não sabe por que ele ficou aleijado, mas provavelmente ele quebrou as pernas e porque a medicina naquela época não tinha tanto recurso, ele ficou aleijado a partir dali, com as 2 pernas impossibilitadas de andar. É isso que o texto está falando. Agora, sabendo sobre isso, Mefibosete foi levado com a sua deficiência, com o seu trauma, para um lugar longe, fugido.
Agora nós vamos avançar um pouco a história. Davi já estava à frente do reinado, e lá no capítulo 9 de 2 Samuel, abre aí, capítulo 9 de 2 Samuel, versículo 3. A gente vai ler a história da honra de Davi a Mefibosete. Vamos dar uma olhada? Versículo 3 diz o seguinte: perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei Davi, né? Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar significa terra do silêncio. A personagem da rejeição aqui é Mefibosete. E é interessante que ele foi mandado por uma terra do silêncio, aonde a sua voz se calaria. Preste atenção nisso. Isso tudo vai construir uma narrativa de rejeição. Versículo 6, quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que lhe pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te procures com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Ou seja, os bens de Mefibosete na família foi devolvido. A herança foi devolvida. Você, seus filhos e seus servos cultivaram a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Bom, até aqui, Mefibosete, o rei que disse que era um cão morto. Mefibosete era sinônimo de rejeição. Mefibosete era sinônimo de trauma, não só físico. Preste atenção, um trauma físico naquela época tinha muito o que falar. Se o camarada era um paraplégico, ele inclusive era excluído da sociedade. Hoje as nossas deficiências já nos excluem, não é? Naquela época era coisa horrível. Um leproso tinha que morar num lugar diferente. E nesse lugar, que aqui é chamado de Lodebar, é um lugar onde não se dá voz. O que significa Lodebar? Cidade do silêncio. Aonde não se tem voz, aonde simplesmente se sobrevive. Não existe vida. Você está aí porque a gente não tem coragem de te matar, porque afinal de contas o certo seria você morrer, porque você não tem produtividade nenhuma. Não só apenas traumas físicos marcavam a vida de Mefibosete, que era um menino rei, mas se via como um cão. Como traumas emocionais profundos, graves, agudíssimos. Aos 5 anos perde um pai, perde um avô numa tacada só, sai correndo fugitivo. Por quê? Por quê? Porque senão ele morreria também. O rei? Que rei nada, eu sou agora um fugitivo, é o que eu sou. Mefibosete está vivendo esse trauma nas suas duas dimensões, nas suas esferas. E quais são as características de uma pessoa rejeitada? Aqui começa a minha fala. Quais são elas? A primeira coisa que quem sofreu uma rejeição precisa compreender é que você é uma vítima. Você não tem culpa. Preste atenção. Assim como Mefibosete é difícil de falar, né? Mefibosete. Assim como é uma praga, né? Assim como esse moço aqui... Ninguém escolheu ter sido rejeitado. E na maioria das vezes, ninguém faz nada para merecer essa rejeição. Pensa comigo, gente. O que uma criança fez para os seus pais divorciarem? Mas a história daquela criança é marcada para sempre. Quantos filhos de divorciados nós temos aqui que inclusive não acreditam em si? Mas você é a vítima.
Você não é agente, você sofreu a ação. Vem cá, o que uma criança fez para que um tio abusasse dela? Para que um avô abusasse dela? Para que um primo mais velho abusasse dela? O que uma criança fez para que ela simplesmente sofresse bullying na escola e o professor falasse assim, cara, realmente, isso aí é da cota. Isso aí, realmente, o bonitinho é você. O que uma criança fez para isso? Gente, olha só, não tem jeito. Nós somos marcados por rejeições. Muitas vezes de forma consciente, muitas vezes de forma inconsciente. Por exemplo, eu vou dizer uma rejeição que meus pais não têm culpa nenhuma, mas eu fiz. Foi normal e a vida e os papéis que a sociedade vão nos colocando, eu chamaria isso, Nietzsche chamou isso de sofisma. Os sofismas. O que são sofismas? São falsas verdades a respeito de algo. Os sofismas que vão colocando para a gente, nos colocam diante de uma caixa, em que a sociedade, a nossa história, as nossas deficiências, as escolhas que tomaram pela gente, vão nos colocando naquele caminho de falsa identidade, de pseudo-identidade. Vou falar um exemplo meu. Lá em casa foi o seguinte, a gente sempre canta, eu antes de ser pastor, que nem minha filha falou outro dia, o que teu pai é da vida? Daí minha filha respondeu, meu pai é músico, mas está tentando ser pastor. Ela falou, eu achei aquilo mó barato, Ai. Mas a verdade é o seguinte, lá em casa foi o seguinte, eu fui músico antes, né? Fui músico profissional. Fiz faculdade e tal. Por que eu fiz faculdade? Eu fazia parte de um grupo vocal, e esse grupo vocal cantava e tinha claramente, quem era o solista? Meu irmão. Meu irmão era o cara que cantava. Então, sem querer, minha mãe falando, o Luiz César é o solista. E quem era o Everton? O Everton é quem fazia o Luiz César cantar. Que não tinha nenhum problema em relação a isso, nenhum problema. Então, o que eu fui fazer na minha vida? Eu fui estudar música e me formei em arranjo. O que é o arranjo? É aquele que faz para os outros fazer. E chegou um dia que eu estava dirigindo um musical secular. E eu estava dirigindo a parte musical, tinha um diretor do espetáculo. E o diretor do espetáculo, um cara famoso, eu estava dirigindo um cantor e eu estava mostrando, ó, faz assim, faz assado e tal. E o diretor parou tudo. E ele, nem crente era, mas mesmo parecia um profeta falando comigo aqui, cara. Ele parou tudo e falou assim, deixa eu falar um negócio para você. Aonde na tua história alguma coisa te travou para que você não entenda que você pode fazer o que você está fazendo? Na frente de todo mundo, do elenco todo. Daí eu quase fiz assim, tá bom, Senhor, tá bom. Ali, pum, aquele negócio veio no meu coração, eu falei, uau, é exatamente isso. Vocês percebem? A gente vai tomando a forma daquilo que nos deforma. É um paradoxo. Aquilo que nos deforma, aquelas nossas inconsistências, nossas incongruências, aquilo vai fazendo com que a gente vá tomando a forma daquele negócio ali. Se a gente não entender que nós somos vítima, nós não somos o agente do que aconteceu, fica um pouquinho mais fácil. Mas deixa eu te falar, eu não sei qual foi o abuso que você sofreu, todo mundo sofreu algum. Mas a minha oração é para que Deus traga à memória o que e quem fez isso agora. Eu sei que isso não é agradável. Eu sei que isso é ruim, isso incomoda, isso mexe em lugar que a gente quer deixar parada, mas trazer a memória, ter a consciência do que estamos doentes, é a única forma de expormos uma ferida, para que Deus possa tratar. Enquanto eu falo, eu sei que na sua cabeça vem algo. Não entenda isso como sugestão psicológica, talvez Deus esteja trazendo algo à sua mente agora, para que Ele possa tratar essa manhã. Porque hoje Deus quer redimir o seu passado. Você é vítima. E a segunda coisa sobre o perfil de rejeição é que nos derrubaram. Óbvio, está claro. Assim como aconteceu com Mefibosete. Mas a partir das nossas rejeições, a gente não consegue mais andar sozinho. É o que aconteceu com Mefibosete. Então, por exemplo, quando ele foi derrubado e dali começou a sua rejeição, suas pernas foram aleijadas, seus pés não podiam mais caminhar, então se ele quisesse ir para a direita, alguém tinha que o levar até a direita. Se ele quisesse ir para a esquerda, alguém tinha que fazer esse caminho com ele até a esquerda. Se ele quisesse ir para lá e ninguém fosse o levar, ele não poderia ir. É isso, exatamente isso. Isso acontecia porque, por causa dos traumas que ele passou, e agora ele não consegue mais andar sozinho. E aqui nós temos um princípio, vê se você nos enquadra nisso aqui, pelo amor de Deus.
Porque isso pode trazer libertação para você. O princípio que a gente aprende aqui é que a rejeição nos torna escravos da opinião dos outros. É isso mesmo. Quando somos rejeitados, nós nos tornamos escravos da opinião dos outros. Nós queremos ir para algum lugar, mas nós não podemos, porque só vamos onde os outros nos permitem ir. Não acredito, você... tu vai falar na célula hoje, tu vai dar a célula. Tu sempre foi tímido. Por que você sempre foi tímido? Isso te impossibilita de falar? Isso possibilita de ser uma bênção? Eu gosto muito da forma como The Chosen mostra. The Chosen é aquela série, o Mateus, né? Que é um cara... muito maneiro. Daí tem Pedro, que é um cara mais pra frente, que fala, que não sei o quê. E o Mateus, que é um cara escondido, mas de uma sabedoria. Imagina se fosse de verdade, eu acho isso maravilhoso, porque Jesus escolheu gente muito diferente mesmo. Ele foi usado e foi um dos 12, gente. O problema é que a rejeição, a partir dela, a gente não consegue mais andar sozinho. A gente só vai onde a opinião das pessoas deixa a gente ir. A roupa que você veste, alguém disse para você vestir, senão você não vestiria. O dinheiro que você faz, as dívidas que você contrai, tudo tem a ver com quem deixou você fazer. Os lugares que você vai, tudo passa pela coleira que o outro deixou você ir. É como se fosse um cachorrinho mesmo, como se fosse o cão Mefibosete, um cão morto, como eu. Como que você vai honrar? É porque ele se via encolherado. E assim como Mefibosete, a rejeição nos faz parar de conseguir andar com as nossas próprias pernas. Salomão já definiu isso muito bem em Provérbios, capítulo 29, versículo 25, ele diz assim: quem teme ao homem cai em armadilhas. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Quem teme ao homem aqui seria assim, quem teme, a melhor tradução seria quem teme a opinião do homem, quem teme o que o outro pode fazer em você. Cai em armadilha, cai em laço, seria a melhor condição etimológica da palavra, cai em laço. É como se o medo dos outros fosse um laço ao redor do nosso pescoço, ou seja, é como se a opinião dos outros fosse uma coleira nas nossas vidas. Você quer avançar, mas as pessoas te seguram. Você só vai até onde a cordinha da opinião dos outros deixa você ir. Quantos aqui hoje já poderiam ser grandes líderes de célula, mas se boicotam em relação a isso? Afinal de contas, você não era o cantor, você era o que tinha que fazer o arranjo. O bom mesmo é teu irmão. O bom mesmo é fulano. Você tá aí, você é dos bastidores. Quantos sofismas nós introjetamos dentro da gente que não faz sentido? Você podia estar pastoreando, mas pensa, mas como assim? Eu posso cuidar, eu posso fazer algo, eu posso protagonizar no reino de Deus, eu posso ir em direção, mas o que vão pensar de mim? E se não der certo? Meu querido e minha querida, para de ser enganado, encolerado pela opinião alheia. A coleira não te faz sair do lugar. Não importa quantos diplomas você tem. Você não sai do lugar porque nós nos tornamos refém da opinião alheia. Não nos movimentamos mais, paralisamos. Nós começamos a tomar a decisão a partir de uma rejeição. Fulano, você vai dar a célula hoje? Não, eu não posso. Mas por quê? Daí tu vai olhar a história do cara. Um dia ele foi apresentar um trabalho na escola e ele falou um negócio errado e as crianças riram dele. Eu não sou bom em público. Ali nós começamos a tomar forma das nossas rejeições. Quem dita a nossa identidade não pode ser as nossas rejeições, mas é o que acontece. Eu não posso mais falar porque um dia lá na história, Freud já explicaria isso fácil, né? Um dia na história, aconteceu um negócio que alguém rejeitou e você tomou a identidade daquilo que te rejeitou e aceitou aquilo como paradigma inegociável na sua vida. Por quê? Porque a rejeição gera um trauma. E o que é o trauma? O trauma
é a dor no passado, que não necessariamente existe mais, não necessariamente dói mais, mas eu sempre lembro da dor que um dia esteve ali. Eu tomo um soco, daqui a 2 meses já não tem mais dor nenhuma, mas a dor do soco ainda continua aqui. E diante do trauma, atenção a isso, eu posso reagir de 2 formas. Eu queria muito que você agora se enquadrasse em uma dessas formas, para tentar entender da onde você se tornou o que você é, para a partir daí você se tornar o que Deus quer que você seja. Diante do trauma, existem 2 formas que provavelmente todos nós nos enquadramos aqui. A primeira forma, quando eu vejo quais são as consequências de um trauma, quais são as reações do trauma. Quando eu vejo alguém que é um potencial agressor, a primeira coisa que a gente faz é eu me escondo. É a possibilidade. Eu me boicoto. Quando eu vejo que o que está acontecendo comigo é fruto, parece com que um dia me rejeitou, com um dia causou trauma em mim, o que eu faço? Eu me escondo. Eu vou embora, eu vou para longe. Esse foi o perfil de trauma de um Mefibosete. Mefibosete estava fugindo de uma realidade, sendo que ele era rei. Ele fugiu para um lugar chamado Terra do Silêncio. Quantos de nós nos colocamos na Terra do Silêncio e falamos assim, ah não, é melhor eu não ser visto, ah não, é melhor não... Meu querido, talvez isso seja uma escape da sua vida, para que você não consiga viver tudo que Deus tem para você, porque você tem medo de ser traumatizado novamente. Eu gosto muito do fato do amor lançar fora todo medo, que diz o texto bíblico, é como se a gente abaixasse a guarda, porque não tem como amar de guarda levantada. E rejeição é sinônimo de medo, a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas quando a gente baixa a guarda, a gente está exposto para alguém dar na gente. Faz parte. Não tem como viver sem se esconder. Quer viver amor? Tem que estar no pacote ter medo. E aí, porque me bateram no passado, tudo se parece com aquilo. Tudo que eu acho que vai me gerar aquilo de novo, eu me afasto e eu me anulo. E aí eu entro na primeira resposta à rejeição. Qual é a resposta à rejeição? A vitimização. E o que é a vitimização? Eu me vivo me escondendo. E aí, posso botar você para liderar uma cela? Não. Dor no passado. Por quê? E aí, vem cá, vai namorar de novo? Vamos namorar de novo? Vamos reconstruir a vida? Não, sabe por quê? Porque o cara se escondeu num problema que ele teve, na família, que não deu certo, num namoro, num relacionamento, num casamento que não deu certo. Daí sabe o que ele faz? Ele se esconde em Lodebar, lugar de silêncio. E lá é o lugar onde ninguém pode andar, porque as suas frustrações te paralisam. Você está entendendo isso? E aí vamos recomeçar a vida. A gente recomeçar a vida é dar com o peito aberto para a vida e falar assim, eu sei que eu posso tomar na cara, mas eu sei quem é por mim. Que não dá é para se esconder. E aí o primeiro traço da rejeição, a primeira consequência é que a gente ou se vitimiza, se esconde por causa de um trauma, ou a segunda. A segunda resposta parece diametralmente oposta à primeira, mas na verdade é tudo farinha do mesmo saco. É como se você tomasse um soco da vida, daí você toma um soco da vida, daí já sarou e você diz, não vou me esconder, eu vou fazer o seguinte, eu vou aprender a lutar. Se me der um soco agora, quem vai dar o primeiro, porque sempre quem dá o primeiro se dá melhor. Eu vou rebater a partir de agora. A gente pensa que o camarada é um abusador, mas na verdade não é, ele só é um traumatizado, que pensa que através da ação, do ser arredio, do machucar o outro, ele vai conseguir a sua redenção. Tudo frustrado. Ixi, isso é tão comum. Aí eu aprendo a lutar, porque nunca mais ninguém vai me dar um soco, e eu vou dar antes de tomar. E essa é a segunda forma de rejeição. A segunda forma de rejeição é a rebelião. Primeiro, ou a vitimização, são 2 polos extremos da mesma moeda. São 2 faces da mesma moeda. Ou a exposição, ou a rejeição, perdão, ou a rebelião, ou a vitimização. Nós estamos falando da rebelião. Geralmente a rejeição vem a partir de uma figura de autoridade. Presta atenção aqui. Você não se sente rejeitado por um cara que simplesmente passou na tua vida. Vamos supor, você vai comprar um sanduíche ali no McDonald's.
Aí tu chega no McDonald's e pede um sanduíche, o cara não dá nem bola pra você. Você não vai ficar traumatizado com aquilo. Por quê? Porque você não deu espaço no coração daquele cara, no seu coração. Você sofre traumas de rejeição de quem você abriu o coração, deu espaço. Então você só tem rejeição de uma figura de autoridade. É um pai, é uma mãe, é um professor, é um tio, é um avô, é alguém que você deu espaço em você. E agora eu falo, como rebelião, né? Como o cara que está fazendo a rebelião. Agora então, eu não vou me submeter a nenhuma dessas autoridades. Porque se eu me submeti e eu recebi rejeição, então o que eu vou fazer agora? Eu não me submeto mais a ninguém. Ninguém me pertence, ninguém tem a ver comigo, eu vou viver a minha vida da mesma forma, dessa forma e acabou. E aí eu não me submeto ao meu pai, e aí eu não me submeto ao meu patrão, e aí eu não me submeto aos meus líderes. Eu não estou falando de uma relação abusiva, percebam. E aí eu não me submeto, por exemplo, a um discipulado. Quantas pessoas aqui não se permitem ser cuidadas por pessoas da igreja, para levar elas ao Senhor? Por quê? Porque elas são machonas? Não, é porque um dia elas sofreram um trauma, e por causa disso ela fala, eu não abro mar para ninguém, se tu vier tu toma. E gente, ninguém vive isolado. Todos nós vamos indo de novo, caminhando para Lodebar. O caminho da terra do silêncio. A terra onde tudo bem, você não é traumatizado, mas você se torna o próprio trauma, porque lá só existe isolamento, lá não existe vida. Então tu olha o cara assim, o machão e tal, não. A única coisa que ele tem por ele ser assim é medo de ser agredido. Ele tem medo de ser agredido, parece um agressor, mas na verdade é alguém traumatizado, que tem medo de se vulnerabilizar e sofrer um trauma de novo. Então são essas duas respostas à rejeição. A primeira resposta à rejeição é a vitimização, ou a segunda, a rebelião. Qual você está? Como você reage às suas rejeições? Tanto uma quanto o outro te leva ao isolamento. Tanto uma quanto a outra te leva ao isolamento. Vocês lembram que tinha uma fase aí do bad boy? Vocês lembram? Que eu sou bad boy? Tudo bando de gente traumatizada, recalcada. Que papo é esse ser bad boy? O maneiro é estar junto das pessoas. Não, porque eu tenho igreja, eu sou sozinho. A igreja já me machucou, tudo bem, então a igreja te machucou, legal. É isso mesmo, porque as pessoas machucam as outras. Agora eu vou falar um negócio. Entre duas condições, uma ruim e outra péssima, você escolhe a ruim. A igreja é lugar de gente doente, gente. Eu não concordo com vocês. Mas na igreja tem partido pão. Na igreja tem gente que quer servir. Na igreja tem gente que vai te levar a Jesus. O que você vai preferir? Você vai preferir continuar com o teu discurso e viver em Lodebar, preso numa situação em que você só se sente solitário, ou se abrir a esse lugar de insegurança, mas sabendo que através de uma chave, daqui a pouco eu vou falar, em Deus nós podemos ser abundantes de alegria. Sabe? Duas possibilidades, ou a vitimização ou a rebelião. Mas não importa o caminho que você tomou, não importa o caminho que você pegou. O problema disso é que você não é você. Esse é o problema. O Everton vitimista ou o Everton rebelde é que não é... O problema de ser o Everton vitimista ou o Everton rebelde é que não é o Everton que Deus quer que eu seja. Deus não quer isso da gente. Deus não sonha isso com a gente. A verdade é que você não está vivendo o que Deus tem para você. Você está vivendo, olha, uma reação do que fizeram com você. Então você não controla a sua história. Sabe quem controla a sua história? Quem controla a sua história são os seus traumas. Quem faz a sua identidade é a sua rejeição. E a partir daí você construiu uma vida falsa. E o que Deus quer de você hoje, no nome de Jesus, é te libertar da sua história, para você poder, em Deus, escolher o seu futuro, quem você tem que ser. O que Deus está nos propondo aqui hoje, essa manhã, é de pararmos de vivermos como reação aos nossos traumas e passarmos a viver por revelação de Deus nas nossas vidas. Se Deus falou o que você vai fazer, não importa o que fizeram com você no passado. Por quê? Porque em Deus nós somos livres dessas amarras. Eu creio que hoje é manhã de libertação aqui. Libertação dos nossos traumas. Mas um dia me machucou. Mas um dia isso aconteceu. Isso tudo é narrativa diante de um problema que não pode ser esquecido. Mas no Senhor, coisas novas são feitas.
No nome de Jesus hoje, pare de olhar para a sua história, se relacionar como se fosse a vítima. No nome de Jesus hoje, ser aguerrido e ser machão, ser um insurretor, ser um cara que vai para frente, isso não é uma opção, isso só te afasta dos outros, só te leva para Lodebar. A terceira coisa que a rejeição faz, eu vou dizer que esse é o grande objetivo da rejeição. A terceira coisa que a rejeição faz é distorcer a sua identidade. Percebam no versículo 7. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete postou-se e disse, mas quem é o teu servo, Senhor? Para que te procures com um cão morto como eu. Olha o que o filho do rei está falando. Na verdade, depois de Saul e Jonatas ter morrido, quem era o rei? O rei era esse cara aqui. Era o Mefibosete. O príncipe, o rei de Israel, se via como um cão. E aqui tem um princípio muito interessante, porque a rejeição se torna a estratégia de Satanás para esvaziar o valor das pessoas. O que o inimigo quer te convencer é que você é filho das suas experiências. O que o inimigo quer é que as suas experiências deem nome a você. Quem é você? Ah, eu sou Fernanda, a abusada. Muito prazer. Quem é você? Ah, eu sou Marcelo, o traído. Muito prazer. Quem é você? Eu sou Mariana, a divorciada. Muito prazer. Quem é você? Eu sou Estela, a mãe solteira. Tem alguma coisa errada. O teu trauma não pode dizer quem você é. Tem alguma coisa errada aqui. Parece que a sua história vai à frente de quem você é de verdade. Quem você é? Quem você é? A sua identidade vai sendo engolida pelos seus traumas, pelas suas rejeições, e elas tomam o lugar de quem você realmente é. Eu estava falando, me lembraram do filme. É como aquele Homem-Aranha. Tem um filme do Homem-Aranha aí que ele vai tomando a identidade de quem vai vir, não sei, das suas frustrações. É mais ou menos isso. Como é que é? Homem-Aranha 3. Assista, é muito bom. Pode assistir aqui no cinema. Você vai tomando... Eu me lembro vagamente que eu vi. Mas ele foi tomando, inclusive ele foi mudando de cor, mas ele não foi feito para aquilo. Mas ele foi tomando a forma das suas frustrações, ele foi tomando a forma das suas incongruências, ele foi tomando a forma daquilo que fizeram com ele, de palavras que fizeram com ele, e como consequência daquilo, ele se apresenta como tal. Ele não é aquilo. Ah, muito prazer, divorciado. Que divorciado? Existe uma estratégia muito perniciosa de Satanás. Ah, eu sou rejeitado. Para parar, você não é rejeitado. Você viveu uma rejeição. Vocês percebem a diferença? Ah, eu sou abusado. Não, você viveu um abuso. Ah, eu sou fracassado. Não. Você viveu um fracasso. São duas coisas diferentes. E o que o diabo quer de você, preste atenção, pelo amor de Deus, isso é motivo de libertação. É te convencer que você é as suas experiências, mas você não é as suas experiências. Você apenas viveu as suas experiências, é diferente. Você apenas viveu. E o que você é? A sua identidade não é o que fizeram com você. E quem é você? O texto já te fala e falou para o Mefibosete, você é filho do rei, porque você se vê como um cão morto. Essa é a pergunta. Você é filho do rei. A partir da sua filiação, tudo se constrói. Ser é uma coisa, estar é outra. Não confunda o que é da categoria do ser com o estar. Se está, não te define. Você fica com vergonha de chegar nos lugares por causa do que aconteceu no teu passado? Meu querido, você não entendeu de quem você é filho. Não é possível. Não é possível.
Pô, cara, levanta a cabeça, pô. Levanta a cabeça. Tô chegando. Conheço meus passados, sei o que eu errei, sei o que fizeram comigo, mas isso não me define. E não pode definir. E eu continuo. A quarta coisa que a rejeição causa é que ela nos coloca numa posição de narradores da nossa história. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Davi perguntou para assim, tem alguém para honrar? Ah, tem, o Mefibosete. Foram bater na casa de Mefibosete, alguém bateu lá. Ó, o rei quer te ver. Na cabeça do Mefibosete foi, já era. O cara vai me pegar, meu irmão, ele vai me matar. Por causa do meu avô, ele vai me matar. E ele foi com aquele discurso até a presença do rei. Tanto que quando ele chega lá, ele está tremendo. E Davi fala, calma, não tem o que temer. Ele construiu uma história na cabeça dele. Ele construiu um discurso. Ele foi o narrador. E o que é o narrador? O narrador de um filme é aquele cara que fala assim, o Everton está feliz. Agora o Everton está triste. O Everton fica triste. Agora o Everton... passou a noite virada. O Everton passa a noite virada. Agora o Everton está se divertindo numa festa. O Everton vai se divertir numa festa. O que o narrador diz acontece. É exatamente isso. E quando nós somos rejeitados, nós somos narradores da nossa história. Porém, tem um problema. A nossa história é narrada pelas lentes da frustração. Então a nossa história é narrada de forma distorcida, porque nós montamos a nossa história na cabeça a partir dos traumas, e nós geralmente narramos as histórias erradas na nossa cabeça. Ah, eu não tive afeto dos meus pais. Ah, então ninguém me ama. Eu nunca vou ser amado. E por melhor que o seu marido se esforce, por mais coisas que o seu marido possa fazer, ou que a sua esposa possa fazer, nunca será o suficiente. Sabe por quê? Porque na sua cabeça existe um sofisma. Eu não sou amado. Eu não sou amada. As narrativas são impossíveis se não forem quebradas na raiz. Elas constroem a sua história. E foi o que Davi falou para Mefibosete no versículo 7. Ei, não tenha medo, disse Davi. Porque provavelmente Mefibosete estava atemorizado diante do rei. Mas por quê? Por causa da história que ele criou na sua cabeça. Duas possibilidades de Mefibosete criar essa história. Duas. Primeira possibilidade. A possibilidade da narrativa da história diante do avô. Eu sou neto de Saul. Saul tentou matar o rei. Ele vai me matar. Possibilidade 2 de narrativa da história. Narrar a história dele sob a perspectiva do seu pai, Jonatas. Jonatas era o melhor amigo do rei. Mefibosete poderia falar assim, pô, Davi demorou para me chamar, inclusive eu sou, cara, filho do melhor amigo dele, pô. Caramba, ele demorou. E era exata por que Mefibosete escolheu a narrativa do avô. Por quê? Ele escolheu a história ruim, sabe por quê? Porque a partir da rejeição, a gente passa a criar histórias na nossa cabeça. É isso que acontece. Tu manda uma mensagem para a pessoa, mandou um tracinho, deve estar desligado o celular, ok. 2 tracinhos, opa, 2 tracinhos. Tá ali, do lado do relógio. 5 minutos, não me ama, não me ama. Tá triste comigo. Tá triste, daí responde. Quando responde, escreve assim, ok, seco. Ou mãozinha, eu odeio aquela mãozinha. Tu escreve um texto de 20k. Isso é coisa dos Mefibosete da vida, né? Tu escreve assim, tu derrama o teu coração naquela mensagem, o cara faz assim, ó. Meu irmão, que dá uma raiva absurda. Mas daí, cara, tu tá criando narrativa. Tu tá criando narrativa, mas por quê? Por que a gente faz isso? Porque agora nós não temos condição de narrar a história. Nós temos uma narrativa distorcida a partir dos nossos machucados. Da nossa machucada, da nossa alma que está ferida. Mas ainda tem um problema mais grave do que narrar a história. Mais grave. O problema é que a gente narra, e depois que a gente narra, acontece. E eu vou explicar por quê. Porque quando você narra uma história na sua cabeça, as suas células, a sua mente, o seu corpo se prepara para protagonizar aquilo. É ou não é? Por exemplo, se você tem um histórico de frustração, de rejeição dentro da igreja, você vai entrar aqui o quê? Feliz ou triste? Tu vai entrar forçado aqui, meu irmão, tipo assim, vou chegar
15 minutos depois, com louvor. Ainda bem que essa igreja é escura. Gostei. Daí tu senta lá atrás. Daí, quando tu senta lá atrás, tá rolando louvor, então a música tá alta. Tu chega lá atrás, daí tem um cara do lado, tu faz assim pro cara, assim, ó. Daí o cara faz assim, ó. Nem te dá bola, né? Porque não viu. Tá vendo? Tá vendo? Igreja é tudo igual. Daí ele sai daqui 5 minutos antes de acabar. Quando ele sai 5 minutos antes de acabar, com óculos escuros, boné na cara assim, ele sai por ali e ele fala assim, ó. Tá vendo? Ninguém falou comigo nessa igreja. Aí, a sua história narrada na cabeça começa a se concretizar, porque o teu corpo está agindo daquela forma. O que vai acontecer com esse cara quando chegar a semana que vem aqui? Vai chegar 15 minutos antes, depois, não sei o quê, vai se esconder, vai sentar lá atrás, e se alguém falar bom dia, ele falou, bom dia para você também, vai você que te carregue. É o que vai acontecer, porque a nossa narrativa é uma narrativa que constrói histórias pessimistas, porque nós nos portamos para que aquilo aconteça. Nós narramos e nós somos os atores. Sabe qual é a frase favorita do nosso cérebro? Eu não falei, eu estava certo. É isso que o cérebro fala. Só que não era que o cérebro estava certo. Você se comportou para a tua narração estar certa. É isso. Se eu posso escolher a história que eu vou contar na minha cabeça, por que eu escolho a pior versão? Eu não, eu sou otimista por natureza. Meu pai é melhor que eu. Eu estou aqui pregando, daqui a pouco sai um cara e eu falo assim, tá vendo, tá tão bom que tá indo chamar mais um. Meu irmão, eu posso construir. Por que eu vou levar a vida só a percepção do erro, do que não presta? Gente, deixa eu falar um negócio para vocês importante. Eu vou falar sobre isso. Mas a base psicológica do que fazemos é o elemento sobre o qual a fé pode brotar. E eu vou falar sobre isso depois. É o estágio anterior da fé. É o que você pode oferecer à vida. Oferecer à sua espiritualidade. Um dia eu vou falar sobre isso. Nós estamos diante da pior versão. O problema da rejeição é que ela quer te colocar nesse lugar de narrador. Mas além de narrador, você também é autor dessa história. Então você narra e faz acontecer, seja para o bem ou seja para o mal. Mas o que eu quero que você entenda é que você não é narrador da sua história. Saia desse papel, isso te faz um mal. Ele não te pertence. Quem narra a sua história é Deus. Você é ator. Saia do papel de narrador. Você só se coloca no precipício fazendo isso. Você só coloca em direção à morte. No nome de Jesus, saia desse lugar de narrador dessa história. Esse lugar pertence a Deus. Esse lugar não é seu. E eu profetizo que o que Deus vai fazer hoje para você, na sua vida, é arrancar você dessa posição de escravo do que fizeram de você e começar uma nova narração na sua história a partir do que Ele sonhou para você. E eu estou terminando, agora eu vou fazer a segunda parte, como curar a rejeição. Como curar a rejeição? Lembrando, rejeição é aquilo que vem de quem a gente ama. Ou de quem a gente considerou. Qual é o antídoto de cura para a rejeição? E o antídoto da rejeição é a aceitação. Deixa eu te falar o que eu quero dizer. Nós nos sentimos rejeitados por alguém que abrimos a vida, que a gente importa. O meu pai me feriu. O meu marido me feriu. Os meus amigos me feriram. E eu vou ou para um caminho de vitimização ou de rebelião. Mas como curar a rejeição de alguém tão importante na nossa vida, sabe? Só tem uma forma. É se alguém mais importante te aceitar. O caminho da rejeição é a aceitação. Você precisa entender, hoje, quem aceitou você. E o que eu vim dizer para você hoje é que o Rei do Universo escolheu você. O Rei do Universo. Ele não apenas te aceitou, mas Ele te escolheu. Não é assim, quem tá? É Larissa. Tá bom, ela entra na cota. Não. Ele passou e falou, Larissa, eu quero aquela... Tipo vamos jogar joguinho, 0 e 1.
Pá, 0 e 1, quem vai tirar o time? Ganhei, vou escolher. O primeiro que eu vou escolher, Larissa. Pode vir, Larissa. Vem pra cá, você tá no meu time. Vê que coisa linda o que diz Efésios 1, capítulo 4. Vou ler isso na segunda pessoa, como se Deus estivesse falando pra gente. Olha o que Deus fala. Porque eu te escolhi antes da criação do mundo, para ser santo e irrepreensível em minha presença. Em amor eu te predestinei para ser adotado como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da minha vontade, para o louvor da minha gloriosa graça, a qual te dei gratuitamente no amado. Entenda algo no nome de Jesus. Algo que te atraiu para esse lugar hoje, eu te digo que existe algo. Ele já tinha te escolhido antes de você ter sido formado. Entenda algo, ele já sabia que em 2023, nesse domingo, você estaria vivo e ele estaria aqui para dizer que ele tem planos com você. E o que eu quero dizer para você hoje é que eu não sei quem te rejeitou, mas eu sei quem te aceitou. Aleluia! Eu sei quem te aceitou. E mediante a isso, toda rejeição se torna pequena. Meu querido, não há rejeição que se compara à aceitação do Criador. O resto vira pó. Ele não aceitou apenas, ele te escolheu, e isso basta. Mas o meu pai me rejeitou. Mas o meu marido me rejeitou. Mas a história me rejeitou. A biologia me rejeitou. Por que eu nasci assim, do jeito que eu sou? Deixa eu te falar um negócio. Isso tudo é subserviente do Criador. Só quem pode te dizer quem você é, o que você vai ser, é aquele que te criou. A criação fala sobre a criatura. O Criador fala sobre a criatura. Criatura não pode definir quem você é. Quem te define é o Criador. Aleluia! Deus te escolheu, querido. Entenda algo. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. Versículo 5, em amor, eu, diz o Senhor, te predestinei para ser adotado como filho. Filho adotivo é mais escolhido do que filho biológico, é ou não é? Eu olhei e falei assim, esse aqui é meu filho. É isso que Deus fez com a gente. Filho adotivo. Daí eu te respondo, o antídoto da rejeição é a aceitação de que Ele inclusive nos escolheu. Mas como desdobramento, eu te escolhi para ser adotado como filho. O antídoto da rejeição é a filiação. Filiação. Você é filho de Deus, foi adotado por meio de Jesus. Daí, nenhuma frustração, nenhum trauma faz sentido. Voltamos à história de minha filha 7. O rei chegou para aquele que se via como cão, mas era rei, e falou assim, não tenha medo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de Jonatas. E aqui eu faço uma grande alegoria. Jonatas, o filho do rei, que era o filho de Saul, por causa de Jonatas. Ele está falando, assim eu falo. E o que Deus está dizendo aqui hoje é o seguinte, não tenha medo, eu vou agir com bondade com você por causa... No caso dele era Jonatas, mas de acordo com Efésios capítulo 5, eu vou agir com vontade de você por causa de Cristo, por causa do meu filho. Eu não sei quem te rejeitou, mas eu sei quem te escolheu. Você é aceito por Deus. E já estou terminando. Eu acho que a última figura de linguagem aqui, que é a melhor, é que quando você aceita a sua filiação, Ele te revela a verdadeira identidade. Isso aqui é demais. Ele revela que você não é filho das suas experiências, você não é filho daquilo que fizeram de você. É inegável a sua história. Ninguém está dizendo que ela não aconteceu. Só que isso não te define. Quem te define é quem te criou. Quem diz quem você é e quem fez algo por você se chama Senhor Jesus, aquele que sonhou com você. E Ele te diz hoje, você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Você não é cão morto, você é filho do rei. Seu futuro não precisa ser reflexo do seu passado. Deus quer criar um futuro novo para você.
Ah, mas eu dei certo, eu dei errado como família, eu dei certo, eu dei errado como pai, eu dei errado como filho. O Senhor fala, isso não te define. A frustração é um estado, não algo permanente. Você é filho. Você é filho. Você não é filho das suas experiências. Você é filho de Deus. E eu aprendo com essa história que Deus hoje te faz um convite. Sabe qual é o convite? É o convite que Davi, como rei, fez para aquele que se sentia cão, mas era rei também. E Davi falou assim, ei, você que é cão, não é cão. Você vai ter dignidade e honra, você vai devolver, vai ser devolvido a sua história. Tudo que era seu vai voltar a ser seu. Mas só que através disso ele fez algo. Não só apenas devolver, você falou assim, agora é momento de você sentar na minha mesa de novo. Pá. Vem sentar na minha mesa. Imagina Davi buscando Mefibosete chegando cheio de medo. Mas Davi falou, você não entendeu? Eu vim aqui para te devolver para o seu lugar. Senta na mesa, a partir de hoje você vai comer comigo, sabe por quê? Porque tem um segredo na mesa. E é esse segredo que eu quero falar. Esse segredo da mesa é maravilhoso. Ele diz assim, ó, na mesa quando você senta, os seus pés ficam escondidos. E o rei só consegue olhar para o seu olho. Sabe por quê? Porque ele não considera os seus defeitos, ele não considera os seus traumas, ele não considera as suas quedas, porque nós estamos diante de um Deus que não está procurando olhar para os nossos pés, está procurando olhar para os nossos olhos. A sociedade olha para o seu pé. O rei te chama à mesa e fala assim, eu quero olhar para você, você é o meu filho amado. Ah, mas você viu o que aconteceu? Traiu, roubou, enganou, não importa. O rei fala, você entende que você é filho, você aceita a sua filiação, volta para a mesa, senta, eu quero olhar no seu olho. Coisa linda, gente. Perguntou-lhe Davi, versículos 3, resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade a Deus? Ah, Everton, você não sabe o que eu fiz. Tudo bem, posso até não saber, mas essa mesa encobre o que você fez. Ah, Everton, você não sabe o que fizeram comigo. E o Senhor te fala, e eu falo para você também essa manhã, essa mesa coloca as suas imperfeições, as suas frustrações debaixo dela, é de olho no olho, filho amado em quem Ele tem prazer. É nisso que se baseia uma relação curada pela honra e glória do Senhor. Ele não está interessado no que você fez, Ele sim está interessado no que Ele fez na cruz do Calvário por você. Versículo 11, então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como um dos seus filhos. Ele tem uma mesa preparada para você, que encobre os seus defeitos e te trata como filho do rei. A verdade é que no fim de tudo, gente, e eu termino aqui, toda a nossa paralisia começa na rejeição. E a partir daí, desdobramentos acontecem. A rejeição de fato se torna medo. E o que é medo? Toda rejeição tem como consequência física o medo de não ser aceito. O medo de não ser aceito e o medo de não ser amado. Todo medo se resume a isso. Tenho medo de não ser amado. Só se cura o medo com filiação. Eu sou filho de Deus, estou à mesa, sou aceito, e Ele olha no meu olho, e isso basta. Todo medo é medo de morrer, até medo de não ser amado. Todo medo é medo de não ter alguém por quem vai ser cuidado. Olha o medo. O pé para fora da cama, o Judas que à noite trama, o abismo silente me chama, mãe, ninguém me ama.
passa de um bebê. Vou morrer de amor e vou viver com medo e sem temer. O medo de ser amado é o que define as nossas ações. Mas o Senhor te lembra hoje, através da sua filiação, você é filho de Deus, tudo é mudado. Todo medo é medo de morrer, até medo de não ser amado. Tem até mesmo medo de morrer, é só medo de não ser amado. E olha o desdobramento do medo, ó. O vício que caça na rua, do lado sombrio da lua, do olho que espia alma nua, Deus sou criatura. Teu amor me assombra em quem não vê, que o herói não passa de um bebê. Vou morrer de amor e vou viver com medo e sem temer. Não sou mais escravo do medo. Diga isso ao Senhor agora. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Olha o que o Senhor te fala essa manhã. Ele diz assim, ó: abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Você pode abrir o seu coração e dizer: a minha filiação define quem eu sou. Diga: eu não sou escravo do medo das pessoas. Eu não sou mais, não sou escravo do que fizeram de mim. É o Senhor quem me define. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Vamos falar, abrir o mar. Vamos todos ficar em pé, vamos cantar isso. Abre o mar. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor me alcançou, me resgatou pra que eu possa cantar. Eu sou filho. Aleluia! Se você está aqui essa manhã e você precisa aceitar essa filiação, entregar a sua vida a Jesus hoje, começar uma nova vida com Ele, eu quero te dar a oportunidade. Disso vem toda a libertação dos sofismas das nossas histórias. Feche seus olhos agora, baixe sua cabeça, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, entrego a minha vida a Ti. Senhor Jesus, habita no meu coração, faz morada, preenche, Senhor, a minha história, refaça a minha história. Eu entrego a minha vida a Ti, e assim eu oro, no nome de Jesus, amém. Você continua de olhos fechados, cabeça baixa. Se você orou comigo, levanta sua mão lá no alto agora, levanta sua mão lá no alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe, estou vendo você. Deus abençoe, estou vendo você. Deus abençoe, estou vendo você. Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém orou comigo? Deus abençoe, estou vendo você. Glória ao Teu nome, Senhor. Mais alguém comigo? Levante sua mão onde você estiver, diga assim: o Senhor, essa noite, Deus abençoe. Se for o caso aqui, você já esteve nos caminhos do Senhor, mas você se afastou. Hoje o Senhor te chama para voltar. É o seu caso hoje, você está voltando para os caminhos do Senhor. Levanta a sua mão onde você estiver, levante onde você estiver, diga assim para o Senhor: aleluia, Deus abençoe, estou vendo você. Mais alguém aqui? Agora todos que levantaram a sua mão, levanta a sua mão lá no alto, bem no alto. Bem no alto, isso. Temos uma moça ali que ainda está sem alguém. Levante sua mão lá no alto, lá no alto. Eu preciso te dar um abraço, é só isso. É só isso.
E eu queria pedir agora para que a igreja levantar sua mão, nós vamos orar por esse povo. Senhor Jesus, esse povo é seu. Senhor Jesus, eu venho te pedir, Senhor, que esse povo possa começar uma nova vida contigo. Nós pedimos como igreja, Senhor, ajuda-nos a consolidarmos esse povo nos teus caminhos. Eu te peço, Senhor, que esse povo possa se sentir abraçado não apenas pela igreja, mas abraçado por ti. Que essas histórias sejam refeitas pela luz da sua filiação. Tu és Pai e quer dar amor aos seus filhos e não pedra. Eu venho te pedir também, Senhor, para a nossa igreja, cura os traumas da alma nosso, Senhor. Cura os nossos traumas, Senhor. Ajuda-nos a não sermos definidos pelos nossos traumas, a não termos a identidade dos nossos traumas, das nossas frustrações, das nossas rejeições. Hoje, nós como igreja declaramos: somos filhos, somos filhos, somos filhos do Senhor. E sobre a sua filiação construímos a nossa base de fé, a nossa plataforma de crença. A nossa identidade é sua. Somos filhos teus e nada mais pode nos afligir, porque o Senhor que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. E o Senhor de toda graça que nos chamou, depois de termos padecido pouco, nos confirmaria a sua palavra, estabeleceria, colocaria os nossos pés sobre firmes alicerces. A ti seja a honra, a glória, as nossas vidas. Tira do nosso peito tudo aquilo que nos dê sofismas, falta de identidade, que não pertence a quem nós somos em ti. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Boa semana, vamos cantar.